sim. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro. Tá? Quero mais uma vez, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade. Parabenizar você que é pai, né, esse Dia dos Pais aí. Dizer que eu estou muito feliz. Preparei esse vídeo aqui já neste domingo para comentar rápido, de uma maneira bem objetiva. É o tema da redação aplicada aí no concurso do Ministério Público. É para o nível médio, né? Acho que eu vou até comer esse galo aqui esses dias para comemorar. Graças a Deus aí nós acertamos o tema, tá bom? Então, desde já eu fico feliz e eu espero que tenha ajudado muitos candidatos aí, tá? Muitas candidatas nesse concurso. Então, vamos dar uma analisada aqui. Então, esse foi o tema, né? Aplicado na prova de manhã. Estou aguardando aí o próximo tema da redação. Espero que também seja um daqueles que nós tenhamos estudado. Eu, particularmente, graças a Deus aqui, né? Então, você que adquiriu o meu e-book por apenas R$ 20, você viu aí que dentro daqueles 10 temas de redação, ele foi o 10º, né, a minha aposta. Então, mais de 4.000 pessoas assistiram a essa aula aí, né, sobre o tema de redação. E também nós conseguimos atingir, né, a nossa meta de 1.000 inscritos e eu quero agradecer a você por isso. Mais uma vez, né, nós voltamos ao YouTube, né? Então, depois já tem um canal hackeado. Então, bem-vindo de volta aqui. Eu acho que o YouTube já está falando pro professor Alessandro. Certo, gente? Então, esse aqui, tá bom? Esse aqui foi o tema aplicado nessa manhã. Então tem um galo aqui que tá meio feliz, mas como eu falei, que para depois de amanhã eu vou comê-lo para comemorar, tá bom? Quero deixar aqui o número do meu zap, você que ainda não tem, tá? Porque caso você precise amanhã para fazer recurso da prova discursiva, então adicione aí no seu contato, certo? Então, até então, informações que nós temos a respeito da prova que foi aplicada pelo período da manhã. Mais de 100.000 inscritos, aqui de acordo com o Liberal, né? E foi informação veiculada nas próprias redes sociais do Ministério Público. E em torno aqui de 38,5% de pessoas que faltaram, né? Então a gente vê aí que muitas pessoas mandaram mensagem aqui para o Zap dizendo que tinha sala aí que praticamente estava quase vazia, né? Pouca gente. Então, pelo número, né, de inscritos, a gente vê mais de 100.000, tá? E a gente vê a quantidade de faltosos, né? Então, uma quantidade significativa. Então, vamos lá. Tema da redação: o enfrentamento à desinformação política em ano de eleições gerais no Brasil. Em outras palavras, o que é isso aqui? É a questão da fake news relacionada à questão política, à questão eleitoral. Então, quem adquiriu meu e-book, né, com 10 possíveis temas, viu lá, ó, que o 10º tema, que foi a minha aposta, com base naquilo que o edital dizia, né? Tema relacionado ao Ministério Público e tema da atualidade. Então, parabéns para a Consulplan, que ela realmente seguiu o edital. Então, tá aqui, ó. Então, o tema elaborado pelo professor Alessandro, qual foi, ó? Tá? Esse tema que a banca aplicou hoje é um tema da atualidade? Com certeza ele é muito atual. Esse é um tema que está relacionado ao Ministério Público? Com certeza, tanto que tem aqui, né, o Ministério Público Eleitoral que trata exatamente disso. A minha aposta foi até mais acima do que isso, né? Imaginei que eles iam cobrar a questão das ameaças à democracia, mas enfim, a ideia aqui é que você conseguisse escrever uma dissertação argumentativa tratando desse enfrentamento aqui às fake news na política, né? Às fake news relacionadas à questão eleitoral. E olha só que é outro elemento que eles restringiram ao tema, né? Em ano de eleições gerais no Brasil, né? Que é o período que nós estamos vivendo. Então é um tema muito atual, muito relevante, muito pertinente para esse contexto que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando, certo? Então, a banca Consulplan nesse quesito, ela está de parabéns, ela cumpriu realmente aquilo que estava no edital. Isso para o pessoal do médio. Falta agora saber para quem está fazendo a prova neste exato momento, né? Então, olha só. O professor, eu escrevi aqui uma redação sobre fake news de maneira geral. Então, presta atenção, que não é isso que a banca queria. Não é isso que a banca quer. Ó. Ela restringiu aqui, ó, a questão política, a questão eleitoral, que foi exatamente o que eu preparei aqui, uma redação pronta, né, para quem também adquiriu meu material aí, tá? Tudo isso um preço bem abaixo, né, do que a gente encontra por aí dos grandes cursinhos, R$ 20, tá? Mas graças a Deus consegui ajudar bastante pessoas. Então aqui, ó, acertamos a tipologia textual, né? Eu já tinha falado isso aqui em outra videoaula, eu expliquei detalhadamente. Então a banca ia ter que cobrar uma dissertação argumentativa. Tá aqui o padrão dela, da prova, ela continuou. E nesse texto motivador aqui, ó, tá aqui a questão que tirava qualquer dúvida, né? Qual é o tema?
aqui, ó, a prática de fake news no campo do poder político. Ou seja, essa questão, combater, enfrentar as fake news, a desinformação, nesse campo eleitoral, nesse campo político, haja vista que o Ministério Público tem uma importância muito grande em relação a isso, tá? E é claro que ele tem, e é um tema bastante atual, que é o que nós estamos vivenciando. Então veja só, o tema da redação não falava assim, ó, não diz, ó, coloque o Ministério Público, mas nada impede de você fazer igual na redação, você que leu a redação pronta, você que pegou aqui a introdução Coringa, de utilizar também não. Nada impede de você utilizar o Ministério Público ali. Tá? Ele não, o tema aqui não restringe, olha, você tem que colocar aqui o MP como interventor. Não, aqui a sua redação ela vai ser bem avaliada, o que em relação à argumentação e informatividade, se você discorreu sobre como enfrentar, né, a questão da desinformação política em ano de eleições gerais no Brasil. É isso que eles vão observar. Tá? Se colocou ou não a questão do Ministério Público, aí vamos ver como vai ser a caneta aqui, né, dos corretores neste quesito, argumentação e informatividade. Então, o que eu aconselhei, lógico, foi que independente se a banca colocasse ou não, utilizasse, né, aplicasse a questão do Ministério Público, até porque isso está no edital. Então, tá aqui, ó, texto motivador 1, texto motivador 2, inclusive isso aqui está no Telegram, né, do TSE, essa série de pílulas, né, que trata sobre questão de contra a desinformação, contra as fake news nesse período que nós estamos vivendo. Aqui esse texto, né, não verbal, aqui a gente vê uma ratoeira, que é fake news, levando aqui esses cérebros, né? Então, vê como ela aqui expressa muito bem como as fake news conseguem seduzir as pessoas, tá? Então, o tema está aqui, ó, a partir dos textos, perdão, a partir da leitura dos 3 textos motivadores, tá aqui nós acertamos a tipologia, né? Alguns até duvidavam aí dessa questão, canal pequeno e tudo mais, professor, tá aqui, ó. Então, graças a Deus, não é a primeira vez que eu acerto o tema de redação, tá? Não é a primeira, graças a Deus. Então, como eu falei, tem que saber o estilo da banca, tem que ler edital. O segredo é esse. E graças a Deus, a experiência que eu tenho também, professor em concurso público. Então, dissertativo ou argumentativo, né? Tinha que ter a sua tese, né? A questão da contextualização. E, é claro, a questão da argumentação aí que a gente vê sobre este item aí, né? Como enfrentar e tudo mais. Então, nessa linha de raciocínio, eu já tinha aqui apresentado aqui, ó, o que há 8 dias eu preparei o que essa videoaula, tá? Em que aqui estão uma das apostas, né, perdão, dos temas que eu esperava cair. Então, um já foi a questão das fake news. Então, nessa videoaula aqui, né, de 44 minutos, eu comento esse texto aqui, essa abordagem. Então, aqui é o tema: o combate às notícias falsas e as ameaças à democracia, que tem uma certa relação, né? Então, essas notícias falsas, uma vez que elas ameaçam, elas tentam prejudicar a questão do sistema eleitoral, do nosso processo político, elas acabam ameaçando a democracia, né? Tanto que isso tem relação aqui no texto motivador 1, que foi colocada essa questão da Constituição, a questão do Ministério Público, da democracia, enfim. Então, graças a Deus, foi um tiro certeiro, né? Foi certeiro porque não só comentei, né, como apresentei, não só acertamos o tema, mas como apresentei aqui um modelo de redação pronto. Então, aqueles candidatos, aquelas candidatas que têm a memória fotográfica, que pegam um texto pronto como esse e lá no dia conseguem transcrever e adequar para as ideias, está de parabéns, está ali, se deu de boa, né? Tá? Até porque é um tema que a gente sabe que mesmo que a gente conviva com ele, então eu vi muitos falar assim, professor, é um tema difícil de argumentar e tudo mais, então aqui, ó, tá? Então essa redação pronta que eu apresentei aqui, ó, foi uma linha de raciocínio, o que utilizada que foi, ó, abordar a questão da imagem do candidato e a questão da imagem do eleitor, e aqui foi argumentado sobre isso, ó, com exemplos, tá, que poderiam ser utilizados. Usei aqui a Constituição Federal como elemento. Aqui na proposta de intervenção, coloquei aqui o que o Ministério Público poderia fazer ou deve fazer. Não quer dizer que isso eu que só vou fazer isso aqui na conclusão, não. Ao longo do texto, muito bem, pode ser feito isso aí, tá? Então, tá aqui o texto, graças a Deus, a redação pronta. Eu acredito que para quem viu esse vídeo, para quem adquiriu o material, ajudou bastante, tá? E mais do que isso, os temas que eu preparei, como eu falei aqui, ó. Essas situações aqui, ó, que eu coloquei referência, então isso aqui você poderia muito bem utilizar. Se você usou, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui, outro exemplo, demais, sobre essas situações, então tá aqui, eu colocava lá a disponibilidade, né, o texto de quem era, por quê? Poderia muito bem utilizar
você pode muito bem ter usado qualquer um desse exemplo aqui, ó, tá? A questão do MP eleitoral, chamar a atenção dele sobre esse item, sobre esse aspecto. Então, isso aqui caberia perfeitamente aqui nessa questão da informatividade e da argumentação, ou seja, que nem todo mundo, vamos dizer assim, nessa redação, pode ter destacado um desses exemplos ou outra situação, enfim, tá? Aí só para finalizar, como eu falei aqui, é um vídeo aqui para comentar, é que o tema de redação, graças a Deus, na prova do ensino médio para o concurso público do Ministério Público do Estado do Pará, você viu aqui, certo? Aqui no meu canal. E desde já eu quero pedir para você também que ainda não se inscreveu no meu canal, você venha se inscrever no meu canal, professor Alessandro, tá aqui, tá bom? Então, eu quero só colocar aqui o comentário, agradecer aqui o nosso colega Elcio, né, que mandou a prova aqui dele, prova amarela, tá, que ele mandou para mim. De antemão, obrigado aí pelo apoio, obrigado aí pela consideração. E tá aqui, ó, por exemplo, só essa linha de raciocínio aqui, professor, que era para ter utilizado na redação, não. O exemplo que eu dei aqui o exemplo que eu dei nessa redação não é o único, tá? Eu escolhi aqui algo que está relacionado à questão da democracia, do processo eleitoral, do processo político, mas qualquer enfrentamento às fake news nesse ambiente, nesse tema, nessa problemática da questão eleitoral, da questão do processo político em si, estaria valendo. Então, por exemplo, aqui, ó, teve um concurseiro aí que colocou aqui, professor, me ajuda aí a ver se eu fui no caminho certo. Tá? Então, o que foi que ele fez aqui? Ó? Na introdução, ele citou o exemplo midiático, deu um exemplo lá de alta relevância sobre a questão das fake news, né? Contextualizou dizendo que era comum acontecer no Brasil, e aí coloca a importância do MP o quê? No sentido de combater, né? Ou seja, ele já aborda essa questão do enfrentamento aqui, né? Então, você poderia colocar o MP como alguém para enfrentar isso aqui, com certeza. Ou outra intervenção poderia, mas tem que ter, tem que abordar. E é um D1 que foi o argumento 1 que ele utilizou, as questões das ameaças à justiça eleitoral para descredibilizar as urnas eletrônicas. Está de acordo com o texto aqui? Com certeza, está perfeito. No desenvolvimento 2, que foi que ele fez, ele discutiu o dever do Ministério Público na lisura do pleito eleitoral, informando o que ele deveria fazer para combater as fake news nas eleições. Está de acordo com o tema? Está perfeito. Então, concluí enfatizando a relevância do tema para a sociedade e do Ministério Público para a manutenção da democracia brasileira. Então, dentro do que ele me passou aqui, a palavra que eu disse foi o quê? Perfeito. Então, eu espero que é mais ou menos isso que você tenha feito, tá? Então, tenha escrito uma dissertação argumentativa, tá? Sobre esse tema aqui, que em outras palavras, né, traduzindo, é o combate, o enfrentamento às fake news, tá? No campo da política, nesse processo aí que nós vivemos no Brasil, no processo democrático. Então, graças a Deus, né, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade, agradecer por esse privilégio, ter acertado o tema, tá? E agradecer a cada um de vocês pela confiança, tá bom? Então, a nossa missão ainda não acabou, a nossa missão continua. E eu peço que, mais uma vez, vocês que ainda não se inscreveram no meu canal aí, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, tá? Um forte abraço, mais uma vez, do professor Alessandro.